Oi, gente, boa noite. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas junto comigo. Vim aqui só para deixar elas falarem. E assim, mandem esse link dessa live para a maior quantidade de pessoas, porque assim a gente vai ter agora umas informações muito importantes. Então, quanto mais pessoas estiverem assistindo, ouvirem a gente, vão conseguir ajudar. Então, eu passo a palavra já para a Cris, para a Carla. E boa noite, meninas. Boa noite, Adriana, tudo bem? Gente, vamos chamar mais pessoas para essa live, porque eu quero falar duas coisas bem importantes. Vocês estão vendo que eu tô com essa cara aqui de quem teve que vir correndo, gente. Não tem pingo de maquiagem nenhuma. Antes de botar isso aqui, deixa eu falar um negocinho, Adriana. Antes da gente promover o próximo evento de quinta-feira, deixa eu falar umas coisinhas antes. Eu quero chamar o pessoal para vir para cá. Quem está aqui, eu acho que a gente está com umas 11 pessoas mais ou menos. Vamos chamar mais pessoas para estarmos juntos. Porque a gente tem que lembrar, gente, quem está me acompanhando nas redes sociais, está vendo o quanto eu estou engajada na questão, e eu tive assim, confesso para vocês que até hoje eu não estava aparecendo, eu não estava querendo aparecer, porque eu tenho uma equipe muito grande no Rio Grande do Sul, e para mim está sendo, e a minha família, eu sou gaúcha, para quem não sabe, eu sou de Canela, então para mim está muito dolorido, estou, né, e tentando ajudar ao máximo as pessoas, só que a gente não pode parar. A gente não pode parar. Quem não está no Rio Grande do Sul precisa ter essa noção que a nossa missão é muito maior. Inclusive, eu estava falando com uma líder minha que mora em Santa Maria, e graças a Deus está muito bem. E ela falou, Cris, a gente não pode de forma alguma parar. Ela mesma falou isso para mim. Então, gente, chamem muitas pessoas. E hoje a live, gente, vai ser por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas eu uso essa palavra, vai ser sobre as emoções. A Carla, que era uma terapeuta aí, vai falar sobre as emoções. E a gente está no momento em que, mais do que nunca, de novo, depois de tudo que a gente passou aí nos últimos anos de pandemia, estamos precisando de novo falar das emoções. Esses dias foram bem tensos, eu acho que para todo mundo. Então, gente, chamem mais pessoas para estar aqui. Mandem para várias pessoas, eu acho que vai ser muito importante essa reunião hoje. Conhecer sobre os óleos essenciais é fundamental, é muito importante. E, de novo, gente, eu só estou conseguindo ajudar. Eu estou, assim, fazendo um trabalho intenso desde a semana passada com a liderança, e eu só estou conseguindo fazer tudo isso, primeiro, porque eu tenho liberdade geográfica, liberdade financeira, e a gente só consegue ajudar quando a gente está bem. E porque eu tenho esses óleos essenciais que estão ajudando não só a gente, como outras pessoas que estão lá e que estão usando os óleos essenciais para se manter bem. É muito importante todo mundo estar aqui hoje nessa live, tá? Precisamos continuar. E falar em continuar, Adriana, vamos deixar o convite de quinta-feira? Vamos. Quinta-feira, gente, em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos ter o Dia das Mães agora, domingo, né? E doTERRA, gente, é a empresa das mães. Vocês não concordam comigo, gente? doTERRA é a empresa das mães. E aí a gente convidou um time de mães para falar como empreender, né? Como você pode inspirar a transformação, como empreender junto de casa, com seus filhos, né? Como você pode ser uma mãe empreendedora. Então, quinta-feira, às 20 horas, a gente convidou esse time fortíssimo de mães. Olha, Carla, você vai estar quinta-feira novamente com a gente? Nós vamos estar aí... carimbada, de novo. Nós vamos estar com esse time de mães falando sobre empreendedorismo. Então, gente, você só precisa convidar todo mundo, toda mãe, todo pai, todo mundo que você conhece, que quer e que precisa de uma oportunidade. Vocês sabem, essa é a melhor oportunidade. Convidem essas pessoas para estarem com a gente e ouvir essas mães maravilhosas, poderosas. Então, quinta-feira, às 20 horas, a gente vai botar agora nos grupos. Então, aproveitem. Esse é o primeiro convite, tá, que eu tenho para vocês. Próximo convite, eu vou aproveitar para vocês chamarem mais pessoas, vou passar aqui. Gente, para quem sabe, né, inclusive eu vou falar sobre esses pilares agora, no dia 20 eu vou falar sobre os pilares da empresa, e um dos pilares mais destacados é o Healing Hands. E a doTERRA vai dobrar algumas ações. A primeira ação que a doTERRA vai dobrar, gente, é essa, que é o link de uma vaquinha que já está rolando desde sexta-feira. Então, quem quiser está aqui no QR Code. Essa vaquinha a gente já conseguiu
mais de 100 mil arrecadados, e a doTERRA já dobrou esse valor, e agora a meta é chegar a 500 mil, mas a gente vai chegar a lá. E nós temos mais uma vaquinha aqui, na verdade, gente, aqui nós temos que é o Pix da DAI, que também a doTERRA vai dobrar. A DAI é uma consultora aí do nosso time, que também se juntou aí para ajudar várias consultoras que perderam essa casa, não só consultoras. Ela já arrecadou um valor super bacana e hoje a doTERRA também falou que vai dobrar o valor que ela conseguiu. Aqui já são, acho que a gente já passou de mais de 40 mil reais de doação, no outro já são mais de 100 mil, e eu acho, gente, que esse montante aí vai gerar coisas bem boas, porque a gente tem um recado do Elton Vecchio. Já chegaram a 100 mil reais. Nós, da doTERRA, nos comprometemos a dobrar o valor que fosse arrecadado. Nós queremos fazer mais ainda. Quando nós chegarmos a 500 mil reais de doações de nossos consultores de bem-estar, de nossos amigos da doTERRA, nós, da doTERRA, vamos contribuir com mais 500 mil reais e juntos vamos chegar a 1 milhão para poder levar um pouco mais de alento, um pouco mais de ajuda para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que tanto necessitam nesse momento. Estou emocionado com o movimento que nós temos tido aqui entre líderes para se cotizar, para se ajudar, e nós juntos vamos levar esse alento, então, para esses nossos amigos. Juntos nós podemos fazer mais. Juntos por 1 milhão. Vamos realizar esse nosso objetivo. Obrigado, gente. Então, gente, vamos continuar compartilhando. Tem outras formas também. Hoje eu ainda botei nas minhas redes sociais, da gente hoje, quando for dormir, sonhar, a gente acordar que vai ter um sol, sonhar, imaginar já antes de dormir, fazer uma oração e pensar muito que vai ter amanhã um sol brilhando, lindo, como teve hoje no Rio Grande do Sul, porque sim, gente, estão precisando da nossa ajuda. E, gente, vamos voltar à nossa ação, ter muita ação, porque, de novo, a gente só consegue ajudar se estivermos fortes para ajudar os nossos irmãos. É muito importante vocês entenderem isso, gente. Eu sei que todos estamos extremamente sensibilizados. Volto a falar, gente, a minha família de Canela, no Rio Grande do Sul. Meu time, a maior parte, grande parte, é dali, então eu estou convivendo com isso. Então, gente, não é à toa que essa carinha aqui, eu só estou pedindo, vamos, gente, vamos apoiar, seja da forma que você puder, R$10. Se você doar R$10 e conseguir mais 9 pessoas que vão poder aí doar R$10, já são R$100. E se todo mundo fizer isso, esse movimento vai conseguir muita força, tá? Conto com vocês para que a gente alcance aí a meta de 500 mil e que possa, então, dobrar, tá? Outra coisa bem importante, a gente chamar a Carla. Só ocupando o tempo da Carla, gente, mas é bom que está aumentando aqui o número de pessoas, Carla. Começou também, gente, a gente esqueceu disso aqui, Adriana, olha, que a cabeça tá mil. Começou o movimento doTERRA, né? Vem para o movimento, então vão ser 40 cidades da doTERRA no Brasil. Na verdade, os 2 eventos que teriam no Rio Grande do Sul, que inclusive eu ia participar, foram adiados. Assim que tudo estiver organizado, gente, eu vou ficar 1 mês no Rio Grande do Sul para a gente movimentar isso, eu prometo para vocês, mas durante esses 2 eventos foram adiados. Mas nós temos outras 38 cidades. Eu estarei, inclusive, em Brasília, quarta-feira, tá? Olhe qual é a cidade que você vai poder participar, qual a cidade que você está. Vamos para o movimento, porque nesses eventos a gente também vai poder promover mais ainda essas ações sociais. Além da nossa empresa, nós vamos promover essas ações sociais. Gente, então, por favor, vamos participar do movimento. E, gente, eu vou chamar a Carla, que eu quero conhecê-la hoje. Ela vai falar sobre algo fundamental nesse momento que a gente está vivendo, que são as emoções. Carla, seja bem-vinda nessa noite. Chama mais gente, chama mais gente. Obrigada, Cris. E realmente é uma hora em que a gente não pode fingir que está longe da gente, porque não está, né? Está no coração, está dentro do nosso espírito de humanidade, e muito legal. Eu já estava muito aflita, procurando uma forma de ajudar. Os Correios aqui do Rio não estão mandando doações físicas. Quando eu vi a vaquinha, falei, pronto, já achei o meu jeito de ajudar. Pessoal, boa noite. Eu acho que muita gente já me conhece aqui, eu já fiz as minhas contribuições, né, trazendo um pouco do que eu aprendi, um pouco dos estudos que eu venho fazendo há tanto tempo sobre a aromaterapia. E hoje, atendendo a pedido da equipe, o tema como diz a Cris, bem dentro, né, do nosso contexto. É a questão da nossa saúde emocional, que às vezes, e por
por experiência própria, eu digo isso, a gente não valoriza. Então, vamos lá conversar um pouco sobre a necessidade de valorizar nossa saúde emocional e entender quais as contribuições que a aromaterapia pode trazer para a gente no bem-estar. Uma rapidíssima apresentação aqui numa foto com meu maridão, meu companheiro, né, é o titular da nossa conta na doTERRA, desde 2018, que a gente faz parte dessa grande família, inspirada pela Marisete, que foi minha colega de curso, que depois foi minha mentora, que ainda é, e que está sempre aí ajudando a gente e inspirando para fazer mais, tanto conhecer mais quanto compartilhar mais. Eu já era terapeuta integrativa antes disso, e minha primeira formação foi uma graduação em Direito. Eu fui defensora pública do Estado do Rio por 25 anos. Antes disso, eu já trabalhava na Justiça, ou seja, não tinha nada a ver com a área das terapias. Mas, 5 anos antes de me aposentar, eu comecei a sentir o peso, né, das responsabilidades. Quem vê a gente trabalhando lá na defensoria com aquela fila quilométrica não tem ideia de que o trabalho começa depois daquilo, né? Cada atendimento gera um processo, uma audiência, e a gente acaba ficando extremamente pressionado, apesar de amar de paixão. Quando deu 5 anos antes do prazo de aposentar, eu comecei a pensar numa transição de carreira, e como eu sempre me cuidei com terapias integrativas, as coisas foram se encaminhando para esse lado. E aí, então, eu estava fazendo uma pós-graduação de acupuntura, né, medicina tradicional chinesa, quando saiu a licença para aposentar, e o que veio junto foi uma estafa, o burnout, né, aquele que te derruba, que evoluiu para depressão, síndrome do pânico, e foi um susto absurdo, porque eu preferia que o médico, porque eu tive que ir várias vezes ao pronto-socorro, me desse um atestado de que eu estava tendo um infarto, que eu estava com um problema sério, porque a gente ainda acha que saúde esses sintomas são só físicos, ou pelo menos são sempre físicos. E foi muito difícil para eu entender que aquilo era um chamado do meu corpo, de que o que eu estava precisando fazer era me reorganizar. Então, com a ajuda da homeopatia, também com o suporte da medicina convencional, eu fui me reorganizando e voltei para concluir a acupuntura. E lá eu tive a sorte, o prazer, né? O universo me reservou essa oportunidade de ser acolhida por uma professora de fitoterapia especialista em óleos essenciais. Então, ela me acolheu, me organizou, me orientou, e quando eu vi a resposta que o meu corpo deu a todo aquele problema muito mais rápido e de uma maneira muito mais organizada do que propriamente com os produtos, né, sintéticos que eu estava usando, sim, eu precisei usar, eu quis me aprofundar. Então, eu conheci óleos de praticamente todas as marcas nacionais e importadas. Eu comecei a fazer vários cursos, e num desses cursos eu encontrei Marisete, que me apresentou doTERRA. E aí, eu acho que muitas de nós passaram por isso. Depois desse encontro, a gente não troca nunca mais. Porque não é só o produto, que já é fantástico por si só, mas é por tudo isso que a gente está vendo ser reproduzido agora. Por essa mentalidade, né, de comunidade, por essa questão de se preocupar com o meio ambiente. Eu tive a oportunidade de ir à sede nos Estados Unidos e conheci os projetos, e, enfim, fiquei apaixonada. A aromaterapia começou a chamar minha atenção na parte química, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu comecei, um pouquinho antes da pandemia, uma graduação em biomedicina, foi a minha segunda graduação. Mas depois disso veio a pandemia, veio um netinho, uma confusão danada, eu fui picotando, eu ainda estou em andamento. Eu pretendo me formar, mas ainda estou em andamento com a biomedicina. E nesse meio tempo, eu fui percebendo que muito mais do que a parte química dos óleos, a gente tem nas mãos um instrumento de levar a questão emocional. E não só na questão mais assim, ligada a terapias esotéricas, nada disso. Apenas com base no que as neurociências fazem, no que elas entenderam como a necessidade da gente englobar a emoção no funcionamento do nosso cérebro. E aí, mais uma pós-graduação, estou concluindo agora, e com muito carinho, com muita vontade, né, de fazer diferença, eu estou agregando
a aromaterapia no estudo das neurociências cognitivas. Tudo que envolve memória, TDAH, todo o processo de aprendizagem com a aromaterapia. Tem sido uma experiência, assim, maravilhosa. Eu vou começar nosso papo, então, bem especificamente com uma pergunta. Quem quiser responder no chat, fica à vontade, mas não é uma pergunta, é mais uma pergunta provocativa. O que você me diz quando eu te pergunto se você é uma pessoa saudável? Eu quero que você reflita, porque a pergunta é importante, ela vem depois. Eu quero que você me diga aqui, em que você pensou ou em qual de você pensou para me responder essa questão de ser saudável. Você pensou no seu esqueleto, né, nos seus ossos, nos suas articulações? Você pensou na sua parte de músculos, né, seu sistema muscular? Pensou na sua parte de, circulatória? Como é que anda seu coração? Como é que anda suas veias, né? Ou pensou até na sua parte neurológica, né, no sistema nervoso, no que é o objeto, inclusive, de estudo das neurociências. Eu digo que quando eu entrei na faculdade de biomedicina, foi um choque para mim compreender que, embora aqui nessa figura todas as partes estejam separadinhas, para uma funcionar bem, todas as outras precisam estar. E quando eu cheguei, então, na parte do sistema nervoso especificamente, foi mais um choque positivo, tá? Um choque positivo, de que o sistema nervoso é formado, claro, pelo encéfalo, tem o cérebro, né? Tem a rede periférica, mas o mais avançado dos estudos leva em consideração também a questão da emoção. Então, saúde não é mais só não estar com nenhuma doença, né? A própria Organização Mundial de Saúde, há décadas, já elaborou um conceito segundo o qual saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e não só a ausência de doenças. Mas ainda é complicado, e por isso a pergunta provocativa: o que a gente pensa quando alguém pergunta se a gente está bem de saúde? Então, hoje em dia, é preciso que a gente olhe para a saúde com todas essas subdivisões ou com todos esses olhares para todas essas partes que nos compõem como um ser saudável. A parte física é muito fácil da gente identificar, e não é só, não estar doente, é de fato cuidar do seu corpo, seja com higiene, com exercícios, com alimentação saudável, porque mesmo um corpo saudável, se for intoxicado, se for paralisado, que a gente nasceu para ter movimento, se a gente não cuidar, de fato, vai acontecer uma deterioração dessa parte física. A outra parte importante da saúde é a saúde mental. E o conceito de saúde mental já é bem específico, remetendo a gente a doenças que vão ter reflexos lá no como a gente se comporta, podem ser por questões neurológicas ou mesmo psicológicas. Então, já é uma área que demanda bastante cuidado, bastante atenção especializada, né? A área da psiquiatria. A questão da saúde espiritual, ela vem ganhando muita importância e, na verdade, ela não é ligada a nenhuma religião. É mais a sua sensação, o seu sentido de pertencer a algo maior, né, a algo que você chame de divino, a algo que seja acima de você. Muita gente fala do universo, quem gosta de física quântica, né, está sempre juntando essa noção de espiritualidade com o universo, a criação, essa rede maravilhosa em que a gente vive. Nós temos as religiões que nos trazem a noção do divino com as suas características que agradam a uns de uma forma e agradam a outros. Se for ocidental, a gente tem uma visão. Se for na questão oriental, né, os povos mais antigos, entra muito a questão da filosofia de vida, tudo isso misturado com a religião, trazendo para nós uma conexão com algo maior, com uma coisa espiritual.
Quando a OMS fala, né, do bem-estar social, aí também está incluído o bem-estar, a saúde profissional, porque é importante que a gente consiga realizar nossos objetivos de trabalho. É importante que a gente se sinta útil, valorizado, que a gente tenha um tempero bom entre trabalhar e cuidar da gente, né? A gente vê tantas pessoas hoje em dia estressadas porque dão horas excessivas do seu tempo ao trabalho e nem sempre são valorizadas, nem financeiramente e muitas vezes nem profissionalmente, né? São trocadas como se fossem meros objetos. E finalmente a gente chega à questão da saúde emocional, que nesse conjunto, né, de fatores específicos, fica meio que assim, então tá, a mental é mais fácil porque é ligada ao físico, mas e a emocional? O que seria essa saúde emocional? Eu trago aqui então para você uma visão bem já de acordo com o que as neurociências, uma área bastante recente da ciência em si, que aconteceu e foi incrementada a partir de 1970, então a gente está acabando de fazer 50 anos, meio século de vida na área das ciências, ainda é um começo, né? Se a gente olhar para trás, o que a civilização já viveu, foram séculos e séculos para dar determinados saltos, e a gente agora, nos últimos 50 anos, já conseguiu um olhar diferenciado, que foi muito bem influenciado, inclusive pelo avanço da tecnologia. Nos Estados Unidos, então, se considerou que os anos 1990 foram a década do cérebro, perdão, a década do cérebro, porque os exames que passaram a poder olhar um cérebro vivo em funcionamento desvendaram, assim, vários segredos que não se conseguia quando só eram feitas aquelas necrópsias, né, pegar um cérebro morto e ver de que ele é feito. Você só via ali, a máquina já sem funcionamento. E hoje, os exames de imagem conseguem ver o cérebro respondendo a estímulos. Para essa área das neurociências, né, principalmente a neurociência do comportamento, que é outra muito interessante da gente estudar, a gente pode definir saúde emocional como a capacidade de controlar e gerenciar alterações do nosso comportamento que, sim, vão influenciar as nossas atividades cotidianas. Se a gente trouxer, assim, uma definição bem pequenininha, a gente pode dizer que ter saúde emocional envolve saber gerenciar sentimentos, comportamentos e emoções. Essa área, a saúde emocional, na verdade, é reconhecida como o pilar de outras. É tão importante que a gente cultive a saúde emocional, porque ela vai refletir na saúde física, na saúde mental, porque se houver um desequilíbrio da emocional, pode acontecer o esgotamento mental e também surgimento de doenças. Quem nunca ouviu falar na psicossomática, né? Somatização significa levar para o corpo, para o soma, tudo o que fica acumulado e não trabalhado e não organizado na nossa mente. Então, aqui a gente vê uma imagem de uma ligação absurda, né? Uma pessoa numa aparência de sofrimento, segurando a cabeça, onde está lá o seu cérebro, onde está lá a sua função mental, e esse mesmo brilho se refletindo em parte do seu corpo, porque o sofrimento emocional pode acabar levando a dores físicas. E o contrário também, né? A gente não é uma coisa separada, emoção e corpo, mente e corpo. A gente é, na verdade, um conjunto. Então, tanto o sofrimento físico desencadeia uma dor emocional, quanto uma saúde emocional desequilibrada vai trazer, então, o surgimento de doenças físicas. Vamos dar uma olhadinha, né, em como é que está a saúde mental no Brasil. Isso daqui é uma publicação de 2021, mas eu fiz a pesquisa e, infelizmente, nada disso mudou, continua dentro desse mesmo nível de complexidade, sendo o Brasil o líder mundial em casos de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em relação ao burnout, que é aquela sensação de não aguento mais, queimei todo o pavio, né, tô esgotada, não tenho mais o que dar em termos
trabalho, nem mesmo de emoção, nem mesmo de vontade de sair da cama. Eu sei que foi isso que aconteceu comigo. Nós somos o segundo país mais afetado. Estamos só atrás do Japão. E em casos de depressão na América, somos também o segundo colocado, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, esses são dados bastante preocupantes, bastante assustadores, porque a gente se considera um povo tão leve, tão brincalhão, tão dá conta de tudo, e a gente, às vezes, está deixando de dar atenção, deixando de valorizar o que o nosso corpo, muitas vezes, está chamando atenção para uma situação mais grave. Ok, já sabemos então que a gente está numa colocação indesejada, não invejada. E o que que a gente faz com essa informação? O que que a gente faz? A gente fala: "Ah, tá bom, tá ruim para todo mundo, bem-vindo ao clube, sou mais um na multidão". Acontece que a maioria das pessoas, né, 1 em cada 6 pessoas, e isso é uma publicação agora de agosto de 2023, de um instituto que trabalha, né, e pesquisa o bem-estar psíquico, 1 em cada 6 pessoas recorre a medicamentos sintéticos. Eles são necessários? Com certeza. Eu passei por isso, eu sei quando é a hora em que a gente realmente não tem como, se organizar sozinho. Às vezes é uma coisa fisiológica, você precisa cuidar disso. O grande problema é que a gente virou essa cabeça aí cheia de remédios, né, que é emblemática, eu uso em quase todas as minhas apresentações, para chamar a atenção de que, por serem sintéticos e terem sempre uma finalidade muito específica na nossa fisiologia, então eles são desenvolvidos no laboratório, tirando determinada substância X, que é bom para, sei lá, para melhorar a digestão. Aí a gente vai lá e toma. Só que ele tem uma reação adversa no nosso corpo, e aí eu vou precisar de outro que vai melhorar o fígado, ou então vai aumentar o meu colesterol, ou então eu tomo para melhorar o colesterol e ele vai detonar as minhas articulações. Aí eu tomo outro anti-inflamatório que vai acabar com o meu estômago, vai detonar o meu fígado. E assim a gente vai virando essa cabeça de medicamentos, tomando um para melhorar o que o outro causou. As pesquisas nos Estados Unidos são muito sérias nesse sentido e num percentual absurdamente alto, as doenças têm sido apontadas como causadas pela medicação que é dada para controle das doenças. Isso parece um poço sem fundo, parece, né, uma bola de neve que a gente não sabe mais como sair disso. E a pergunta novamente provocativa é: usando tudo isso que a gente tem à disposição, que é necessário, estamos mais saudáveis? Nossa vida começou a entrar nos eixos depois que a gente entrou na era da revolução científica? A pergunta é provocativa, né, porque a gente sabe que não. E exatamente na parte da saúde emocional, isso só vem piorando. O estresse, a ansiedade vem tomando conta da população, que já não tem nem mais trabalho de querer saber por quê, porque está tão acostumado com uma pílulazinha para resolver aquele problema, que esquece de analisar, as causas e vai procurar um remedinho para cuidar do sintoma. Óbvio que a gente não pode viver mais sem utilizar os avanços da medicina científica, né. Eu vou pedir à Adriana para passar um videozinho, que é o nosso próximo slide, Adriana, que é a utilização de máquinas. Isso aqui não é uma coisa real, mas como eu falei antes, a gente já tem máquinas que acompanham o movimento do cérebro funcionando em tempo real, conseguindo mostrar que áreas diferentes do cérebro vão se acendendo, né, vão dando sinais de movimentação, à medida que eles pode voltar lá para os slides, à medida que ele é estimulado, ou à medida até que a própria pessoa já vamos voltar, só um minutinho. Você está aí com a rifa solidária, vamos voltar lá. Isso. Depois desse videozinho, a gente tem a continuação dos slides. Você consegue voltar para os slides? Aí, maravilha. Porque hoje a gente já consegue aquilo, mas nem sempre foi assim.
Nem sempre foi assim, porque lá no início, né, quando a humanidade começou a entender que podia se usar das plantas, e conta-se, né, na história tanto da fitoterapia quanto da aromaterapia, que os primeiros humanos provavelmente se inspiraram no que os animais faziam, que era observando o comportamento do animal, escolhendo uma planta para resolver determinada situação de saúde. Então, a gente teve à disposição. Claro que eram situações que outras situações mais graves, né, como aquelas grandes infecções, só mesmo com os remédios da medicina foram controlados. Mas a maioria das situações, para o bem-estar, para melhorar a memória, para ter mais coragem, para melhorar o emocional e até mesmo para desenvolver a questão espiritual, era feita com a utilização de plantas. E hoje a gente está caminhando para uma movimentação de nós próprios mesmo, da humanidade mesmo, de resgate dessa sabedoria ancestral. E as nossas avós, bisavós, elas sabiam escolher na hortinha o que ela ia pegar para resolver uma dor de barriga, né? O que ela ia pegar para resolver uma dor de cabeça, para acalmar, um chazinho, como é que ela dormiria melhor, para cuidar dos cabelos, né? A gente sabe, eu nasci numa cidadezinha pequena, meu pai tem um sítiozinho, e a gente tinha esse contato, mas pela facilidade de ter remédios prontos à nossa disposição a um estalar de dedos, né, muitas vezes usados indiscriminadamente, como os antibióticos, que acabaram gerando problemas, a gente começou a deixar de lado isso. Dá trabalho cultivar, colher, lavar, fazer o chá, né, fazer uma infusão, e, enfim. Só que isso vem de muito tempo. E essa frase, aliás, são duas sentenças, né, do Hipócrates, que viveu lá pelo século V antes de Cristo, então já se vão 2.500 anos, que ele já entendia que a gente tinha dentro de nós as forças para curar nossas doenças. Então, é muito importante que a gente se aproprie disso, e eu sei que a maioria vai dizer que não tem à disposição. Ok, mas esse movimento não tem mais volta. A gente já vê falando em várias pesquisas, né? Eu agora, então, vivo de pesquisas por causa do trabalho do TCC, e a medicina, mesmo a ocidental, vem adotando essa terminologia chamada medicina mente-corpo. Alguns falam corpo-mente, mas eu acho que o correto mesmo é mente-corpo, da gente entender que, pela força da nossa mente, a gente de fato consegue influenciar o nosso corpo, pelos pensamentos que a gente cultiva, pela insistência com que a gente se prende a um determinado pensamento. Então, a medicina, eu adorei essa imagem. O rapaz está ali vestido de médico, né? Então, provavelmente com o estetoscópio ele poderia estar procurando pulmão, coração, mas ele está se dirigindo ao cérebro. E aí a gente não vai entrar aqui, porque não cabe numa live a discussão de mente, cérebro, não são a mesma coisa, quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, mas é uma discussão filosófica maravilhosa. De qualquer maneira, seja a mente ou não seja um produto do cérebro, a gente está trabalhando com essa influência, né? O que os nossos pensamentos podem causar no nosso corpo. Então, como eu tinha falado, muitos de nós mudaram para cidades, para apartamentos, e não tem mais aquela hortinha maravilhosa. E outra, eu moro numa casa. Se eu tiver uma hortinha, eu vou ter que pesquisar muito, eu vou ter que ter certeza de que aquele matinho que nasceu ali é, de fato, uma planta com poderes medicinais. Não é tóxica, qual a dose que eu vou usar, tudo isso eu preciso saber, porque não é só que é natural que não vai ter nenhum problema de usar indiscriminadamente. Todo exagero é prejudicial. Como uma opção, né, a esse uso, como uma possibilidade de voltar a usar plantas, nós temos então a bênção de ter à nossa disposição os óleos essenciais. A maioria de vocês que está aqui, com certeza, sabe de cor e salteado isso aqui. A gente sabe que eles são extraídos de plantas e elas usam isso no metabolismo secundário para se proteger, para chamar polinizadores, para se defender de temperaturas altas, de predadores. Não são chamados de óleos porque eles se misturam com outro óleo, mas eles são mais próximos do álcool, a não ser algumas resinas, né, que são grossinhos. A maioria dos óleos é composto com
como a substância mais parecida com álcool, são solúveis em gorduras e óleos, têm um alto valor terapêutico e precisam ser guardados em frasco de vidro escuro para não sofrerem ação do calor e da luz. Por conta de todo o trabalho que eles dão para a sua extração, que às vezes consome uma quantidade imensa de plantas, eles têm um custo mais elevado no produto final. O que é muito diferente de uma essência. E eu sou uma daquelas pessoas, eu gosto de falar sobre isso, porque sempre é tempo, né, da gente aprender, eu aprendi isso já bem mais, né, madura. As essências não são, apesar do cheirinho muitas vezes gostoso, o que para mim não é regra, tá? Eu geralmente tenho alergia às essências, tipo bom ar e coisas do tipo, mas quando eu conheci os óleos essenciais, eu achava que eu precisava usar o óleo, entendi rapidamente que ele tinha poderes terapêuticos, mas eu achava que eu precisava colocar uma essência para dar aquele cheirinho. Olha que absurdo. Ainda bem que a minha professora era muito boazinha e não puxou minha orelha, mas eu não conhecia mesmo. Uma essência é composta de produtos químicos sintéticos, muitas vezes, infelizmente, ainda adulterados com produtos derivados de petróleo, que podem causar danos irreparáveis ao nosso corpo. Geralmente estão lá colocadas num frasco plástico, que é muito mais barato, inclusive. Com isso, todo o valor dele fica mais baixo, mas o problema é que, além de não ter qualquer valor terapêutico, ele pode sim trazer complicações no uso que a gente faz dele por conta dos seus compostos químicos. E não é uma química natural, uma química bem pesada. Quando eu usei os óleos essenciais, a sensação que eu tive é de que eu tinha encontrado alguma coisa que tinha realizado uma mágica. Nos meus atendimentos de aromaterapia, não é raro as pessoas me ligarem e perguntarem: "Mas já fez efeito? Minha filha já dormiu essa noite", ou "Minha filha já comeu melhor". Eu estava cuidando de uma menina com, seletividade alimentar. "Já comeu melhor hoje, já pediu a comida que ela nem queria olhar". Isso é mágico. Então, apesar de parecer, na verdade não é mágica, é química. E a gente não vai se estender nesse assunto hoje, deixa eu ver como é que está meu tempo, estamos indo mais ou menos bem. A química é um fator que merece ser olhado, não para você decorar todos esses nomes, mas para você ir se familiarizando com a beleza que é a obra da natureza, que consegue reunir numa planta, muitas vezes em flores, né, que são as plantas mais lindas, mais belas, vários, componentes que vão trazer propriedades para ajudar na nossa saúde. Os óleos essenciais não foram feitos para nós, a planta produz para ela, para aquelas funções que a gente já comentou, mas a gente aprendeu a usar óleos essenciais para cuidar da nossa saúde. Essa roda aqui é muito simples, eu vou falar dela, assim, muito rapidamente. No centro, aqui em branco, a gente vê os monoterpenos, que são substâncias, feitas com átomos de carbono e de hidrogênio, que são pequenas. Então, isso dá ao óleo essencial a capacidade de evaporar, né, eles são voláteis. Substâncias grandes e pesadas não vão evaporar com tanta facilidade. Então, 90% mais ou menos das substâncias encontradas nos óleos essenciais estão nessa classe e por isso são tão facilmente inalados pela gente, né? Eu participei de um evento ontem e eu estava mostrando a uma pessoa o maravilhoso Peppermint, e quando eu abri o frasco, antes mesmo de eu pingar na mãozinha, nossa célebre entrada, né, de óleos essenciais, a pessoa que estava bem do lado, assim, já falou assim: "E já senti daqui". Essa é uma qualidade de uma molécula pequena que sobe rapidinho e o ar consegue, transmitir. Então, os monoterpenos, quando estão recebendo ali algumas composições diferenciadas de oxigênio e tal, os terpenóis, eles vão se diferenciando nessas linhas cinza. A gente vai ter o álcool, o éster, o éter, o monoterpeno também, né, o puro, o aldeído, os fenóis, os cetonas, enfim, vários nomes de classes diferentes, né, que são os grupos funcionais, que é assim que a gente determina. E aí, nessa roda, você vai ter as informações de outros nomes que são da categoria dos álcoois, outros nomes que são da categoria das cetonas. E com isso você vai começando a entender
que cada um deles começa a dirigir a sua ação, não é exclusivo, cada pessoa reage ao óleo essencial de um jeito, muita gente tem horror da lavanda para dormir, eu tenho muitos interagentes que preferem a laranja, que é um cítrico, mas, de uma maneira geral, a gente vai vendo quais são aqueles energizantes, aqueles calmantes, aqueles suavizantes, os protetores. Tudo isso vai dando para quem entra nesse mundo maravilhoso da aromaterapia e que eu duvido que tenha recebido uma melhora emocional, física, mental, seja lá qual for, e não queira ajudar uma outra pessoa que está do seu lado. Principalmente no início, assim que a gente recebe o primeiro hortelã-pimenta na mão, a primeira gotinha, a gente já fica de olho quando a gente está na manicure, alguém reclama, estou com uma dor de cabeça, queria um nananã da vida, você fala, peraí, quer experimentar primeiro uma gotinha do hortelã-pimenta, não é? E se a gente começa a entender que os componentes dele dão a ele essa função exatamente de ter um poder analgésico, a gente já começa a ligar. Então, não é, eu não decoro nada, eu não me organizo para fazer aquilo fechadinho, mas eu vou começando a montar as pecinhas do quebra-cabeça. E isso é muito rico. Isso entra na nossa mente de uma maneira muito suave também. Essa roda, quem já viu o grupo de a coleção de óleos emocionais da doTERRA, sabe que a gente tem, né, um grupo de 6 óleos essenciais, 6 blends, que aliás o meu tá aqui, o Peace, não vivo sem, não saio de casa sem, vou fazer uma live, uma apresentação, tô passando porque ele é um que me dá uma estabilidade incrível, ele me traz paz de verdade. Então aqui a gente já tem uma ideia mais ligada à origem da planta, não estamos falando só de química, estamos falando daqueles que vêm do mentolado, dos cítricos, das especiarias. Então, é outra forma, né? Das flores, das rosas, da madeira, é outra forma também da gente ir se familiarizando. De uma maneira geral, a gente sempre divide, olha, esses são mais calmantes e esses são mais estimulantes. Mas quanto mais a gente se apropria dessas especificidades de cada grupo de óleos, seja pela sua química ou seja pela parte da planta da onde ele foi extraído, mais fácil fica para a gente se cuidar e também começar a dar umas dicas para os outros enquanto a gente não está aí, né, dominando toda a parte da aromaterapia, que é estudar para o resto da vida. Cada vez que a gente procura uma pesquisa, a gente encontra coisas mais e mais e mais legais. Seja na área da física, né, da parte cuidados físicos, emocionais, vibracionais, é outra paixão que eu tenho, porque a gente se envolve demais, são substâncias vivas, né? É a natureza falando com a gente. Bom, a gente sabe, né? Também creio que todo mundo que está aqui sabe que as 3 maneiras principais a gente divide em inalatório, tópico e interno para usar o óleo essencial. E aí fica a grande pergunta: qual deles eu devo escolher? Como a gente está falando muito em saúde emocional, eu vou voltar lá atrás na nossa definição do que é ter saúde emocional. A gente já sabe, né, que envolve gerenciar bem sentimentos, comportamentos e principalmente emoções, aqueles rompantes que a gente tem. Quando a gente está muito assustado, muito angustiado ou muito raivoso, a gente às vezes até engasga, né, para falar, a gente às vezes esquece mesmo de respirar. E quando um bom amigo chega para a gente, ele nos abraça e fala: calma, respira. Não é isso? Não é essa esse primeiro conselho que a gente recebe? Respira. Então, olha só, não é à toa que a forma mais rápida da gente conseguir efeitos emocionais com o uso dos óleos essenciais, com a aromaterapia, é através da inalação. E não é só porque o cheirinho é gostoso que nos acalma, também é isso, né? A gente estando num ambiente agradável, a gente tende a relaxar. Mas a verdade é que os óleos essenciais vão agir diretamente no nosso sistema límbico. Eu nem tenho tempo para a gente entrar muito nesse detalhe, eu já tive a oportunidade de fazer uma apresentação falando especificamente de todas as ações que determinados óleos fazem, né?
ajudando na produção de neurotransmissores, aumentando alguns, inibindo outros. É muito rico esse tema, a gente pode combinar de falar isso numa outra oportunidade, mas o que a gente precisa entender nesse contexto é que, como essa figura mostra, o aroma entra pelo nosso nariz e vai ser capturado, uma parte não tão grande assim, porque ele vai também para os pulmões, mas ele vai ser capturado por uma parte lá dos nervos olfativos, que vão transformar isso em mensagens elétricas, que vão jogar isso lá dentro do sistema límbico, que é uma das funções dele, né, organizar nossas emoções, e ele é formado por vários órgãos, né, várias partes do nosso sistema nervoso central, e transformar isso de uma maneira que interrompa aquele círculo vicioso de pensamentos em que, sabe, quando você está com medo de uma coisa e aí tudo que você enxerga tem aparência de perigoso e o seu coração dispara e você sente que está perdendo o controle, o seu controle. Então, a ação de um óleo essencial calmante vai direto no sistema nervoso e dá uma organizada nessa produção. Você consegue tempo para avaliar se aquilo é uma ameaça real ou não. E todas as pesquisas feitas nesse sentido comprovam. O nosso cérebro, a nossa mente, não sabe a diferença entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada. Ele vai fazer o disparo do nosso sistema encarregado, né, de fazer a gente correr. Mais sangue nos músculos, mais força nas pernas, pupilas dilatadas, respiração ofegante para pegar mais ar, que é o nosso sistema parasimpático. Ele precisa agir quando o perigo é real. Mas e se não for? E se ele não desarmar? A gente vai acabar tendo um infarto. Então, é por isso que as pessoas que têm uma crise de pânico, né? E eu sei porque eu tive, sentem que vão ter um ataque cardíaco, porque o corpo sobrecarrega e não tem um motivo real e ele não acha, então, o momento de desarmar. Os óleos essenciais estão aí para fazer isso e fala mágico, é mágico, mas é uma mágica natural, né? Uma mágica que combina totalmente com a nossa própria mágica, que é o nosso corpo, todos os nossos sistemas funcionando juntos. Bom, a gente vai falar sobre os principais benefícios, dividindo assim mais ou menos em grandes grupos, né, aqueles que são possíveis de nos dar suporte emocional. Difícil escolher, tá, gente? Porque todos os óleos essenciais, de uma forma ou de outra, vão trabalhar no nosso suporte emocional. Mas eu separei aqui os mais famosos da área de flores: rosa, jasmim, gerânio, ylang-ylang, a flor de laranjeira, que é o neroli, maravilhosos, calmantes, relaxantes, que vão sim atuar reduzindo o estresse, aliviando a ansiedade e muito bom, ajudando no sono, porque o sono é o momento que o nosso corpo faz a sua limpeza completa e aí nos prepara para um dia seguinte mais produtivo. Se a gente está completamente sem dormir, a gente nem teve tempo de se recompor, então o cansaço de ontem vai se somar aos problemas de hoje. Do outro lado, os cítricos, os maravilhosos energizantes, melhoram o humor, são antidepressivos, e os exemplos são o limão, que pode ser o siciliano, o tahiti, o grapefruit, a bergamota, a laranja da casca, né? Porque a gente viu ali que a laranja, por exemplo, na flor também é usado óleo, mas é o da florzinha de laranjeira. E tem um sinalzinho ali, um triângulozinho, só para eu lembrar de falar que eles devem ser usados com muito cuidado no sol, porque eles têm uma substância, que é a furanocomarina, que vai possivelmente, em contato com o sol, causar queimaduras. Quem nunca descascou ou espremeu um limão e deixou a mãozinha manchada por conta mesmo da fototoxicidade? Como a gente sabe que o óleo essencial do limão, da laranja estão na casca, é bom a gente evitar esse contato. Do lado de baixo, as especiarias: orégano, tomilho, cravo, canela, que por causa de serem dermocáusticos também exigem um cuidado maior, seja na quantidade ou seja na forma de uso. Nunca colocar direto na boca, nunca colocar direto na pele, principalmente pele do rosto, pode causar irritabilidade, porque eles vão ser irritativos para a pele. São óleos muito estimulantes, muito energizantes e que nos inspiram segurança. Finalmente, né, só para fechar esses 4 aqui, derivados de árvores, né, que são o sândalo, o cedro, pinheiro, cipreste,
todos eles proporcionando estabilidade, conexão com a natureza. Existem pesquisas lá do Japão de que um banho de floresta, né, o nome até desse movimento, é capaz de trazer bem-estar pelo simples fato de você estar inalando o óleo essencial que as próprias árvores estão espalhando na atmosfera para se proteger do sol, do calor, e aí com isso a gente também se beneficia. Aqui a gente ainda tem as folhas, que são a troca, né, é como se fosse o nosso pulmão, a troca com o ambiente, e as raízes, muito especiais quando a gente precisa de um aterramento, um foco maior, uma concentração, e o meu maravilhoso preferido nessa categoria é o vetiver. Foi muito rapidinho, porque a gente está mesmo com o horário contado, e eu queria encerrar, né, essa minha apresentação fazendo uma lembrança que a gente esqueceu, principalmente no Ocidente, a gente buscou lá fora o processo de cura. A gente buscou lá fora, no remedinho, na cápsula, no comprimido, a solução do nosso problema, a solução da nossa dor, a resposta imediata para aquele sintoma, esquecendo que aquilo é um sintoma. Então, se a gente não procurar dentro de nós a causa daquilo, muitas vezes uma dor de cabeça nada mais é do que o resultado disso aqui tudo tenso, porque a gente diminui a circulação, até de sangue para o cérebro, a gente diminui a função de um nervo maravilhoso, que é o nervo vago, que sai do cérebro e vai se conectar lá com os intestinos. Ele se ramifica por todo o nosso corpo, ele carrega, ele recebe e devolve as informações. Ele ativa o outro sistema que nos acalma, que é o sistema... Eu falei errado lá atrás, gente, ó, cansaço da noite. O parasimpático nos acalma, perdão. Quando eu falei lá atrás, o sistema simpático nos prepara para a luta e fuga. O nervo vago ativa o nosso parasimpático, que é o que traz de volta a nossa reflexão, a nossa capacidade de se analisar. Então, lembrando que toda cura é um processo de autocura. Eu preciso me organizar e nesses momentos, como a Cris falou no início, que a gente se depara mais uma vez com uma tragédia super pesada, com uma situação que não tem como a gente ignorar, mesmo estando longe, mesmo quem nunca teve parentes por perto, nem tem amigos, enfim, quando acontece do outro lado do mundo já nos comove. Imagina quando é aqui com os nossos compatriotas, com os nossos companheiros, e sabemos que tantos de nós da família do Terra estão lá no Sul, e a gente fica também abalado. Mas a gente precisa trabalhar isso com a gente e lembrar que não é só o que acontece com a gente que nos define, é como a gente vai reagir. E para reagir bem, a nossa saúde emocional tem que estar em dia, tem que estar equilibrada. E a gente tem na aromaterapia, sim, um grande aliado para que isso seja conseguido o mais cedo possível, de uma maneira mais suave possível, sem que a gente tenha que recorrer logo no primeiro problema a um poderoso, né, medicamento sintético. Eu queria presentear vocês com um e-book, quem estiver assistindo pelo celular, se quiser dar um print na tela para depois ter o acesso. A gente está abordando nesse e-book, que chama Um Cheirinho Bom que Pode Mudar a Sua Vida, exatamente o que a gente falou sobre cada função de um óleo depender ou estar relacionada com a parte da planta da qual ele foi extraído. Então, quem quiser, fique à vontade para printar, ou se não conseguir, ou se perder depois, quiser fazer contato com a gente, aqui estão os meus contatos de WhatsApp, do Instagram, do YouTube, onde eu espero colocar esse nosso bate-papo aqui, porque a gente está sempre aprendendo à medida que a gente se propõe a passar para outras pessoas o conhecimento da gente, também é uma oportunidade a gente pesquisar mais e aprender. Então, eu sou muito grata pelo convite e eu espero que tenha sido útil para vocês nessa noite de segunda-feira. Adriana, terminei. Oi. Vamos lá? Eu ficaria aqui o resto da noite ouvindo a Carla. Gente, e pior que eu falaria até o fim da noite, se eu não estivesse olhando o relógio. E a apresentação
maravilhosa. Obrigada, Lula. Assim, estou encantada. Vou ver de novo. Já estou aqui, já abri aqui no meu celular, ó, para pegar o meu e-book, já estar aqui. E assim, agradecer mais uma vez a você pela sua disposição de estar aqui com a gente. E assim, como diz a Marisete e a Cris, a gente é cara de pau, a gente vai chamar de novo. À vontade. À vontade. Eu já fui mais frequente aqui. Dei uma paradinha, problemas, né? Compromissos, mas eu amo estar aqui com vocês, com essa família maravilhosa da Terra. Pode abusar. Assim, aqui no chat é só elogios e que aula maravilhosa, que conhecimento, assim, só elogios aqui no chat para você. E então todos é são isso. maravilhosos. Eu não consegui ver se tem alguma pergunta, porque a gente some, né? O chat some. Só elogios aqui, não vi. Então tá bom. Todo mundo já está ficando craque. Daqui a pouco eu é que estou pegando carona aí para o pessoal me explicar mais algumas coisas. Vou arrumar. E assim, podem seguir a Carla, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, procura quem convidou, procura a mim, procura a Carla, a Marisete, enfim, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Lembrando, a Carla volta com a gente na quinta-feira, dia 9, na live das mães. Então a gente espera todo mundo lá também, nesse mesmo horário, às 8 da noite. A gente vai estar divulgando nos grupos, chamando todo mundo. E na próxima segunda, a gente volta novamente aqui com a live. E esperamos vocês também. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Carla. Beijo, obrigada. Tchau, boa noite.